Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: traze-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São João Maria Vianney. Esse sacerdote que ficou conhecido como o cura d'Ars. Cura porque é o padre. O padre é aquele que cura as almas, como Jesus curou tantas pessoas. É o curador das pessoas, o curador. Ars, por causa da cidade de Ars, lá na França. Em uma das peregrinações eu tive a graça de conhecer essa cidade, de conhecer esse local, onde esse homem, de uma simplicidade muito grande, mas possuidor de um desejo de salvação de almas, que na verdade, meus irmãos, esse é o desejo que deveria estar cada vez mais crescente no meu coração de sacerdote e no coração de todos os sacerdotes, dos bispos e tudo mais. Esse desejo de salvar almas, de salvar almas. As pessoas precisam se salvar, elas precisam chegar ao céu. Ele teve muita dificuldade até chegar ao sacerdócio, porque a vocação dele foi tardia e ele não conseguia assimilar as coisas que ele estudava. A ordenação dele aconteceu por um milagre, porque o bispo perguntou ao reitor que cuidava daquele homem, João Maria Vianney, se ele estava apto para ser ordenado. E eles viram que, na verdade, ele não estava, porque a parte intelectual dele, me desculpe eu dizer, estava enferrujada. E estava numa idade que não assimilava as coisas. E o bispo, por inspiração divina, ele perguntou: ele sabe rezar o terço? Aí o reitor disse: sim, ele sabe, então eu vou ordená-lo. Por causa da devoção que ele tinha à Santíssima Virgem Maria. A vocação de São João Maria Vianney foi salva por causa de Nossa Senhora. Ele sabe rezar o terço? Sabe, então eu vou ordená-lo. Como ele era muito simples, o que é que fizeram? Não mandaram ele para uma paróquia rica, de pessoas intelectuais, não. Foi mandado para um pequeno vilarejo chamado de Ars.
aonde nenhum padre queria ir lá, nenhum padre. Porque o que é que iria produzir na vida dos padres um vilarejo esquecido? Ainda mais as vaidades de nós padres. E eu falo nós porque eu sou padre. Essas vaidades nossas, cargos, vaidade da fama e tudo mais, do seu carro novo, da sua casa melhor, os pecados nossos. Estou falando isso para vocês rezarem por nós. Ninguém queria ir para aquele lugarejo lá. E ele foi enviado. E ele foi. Quando esse homem, esse sacerdote, ele chega naquela cidade, e aqui tem uma parte importante que nós devemos sempre lembrar, e quando nós vamos para a cidade de Ars, nós encontramos uma imagem que está bem na entrada da cidade, que tem um homem como que assim ajoelhado diante dele, da estátua que é de São João Maria Vianney, e ele apontando para o céu. Dizem que quando o São João Maria Vianney, ele estava chegando na cidade, tinha duas saídas para a cidade. Ele não sabia, não tinha nada indicando aqui é Ars ou a outra é a cidade e tal. Então ele perguntou para aquela pessoa: me aponte como eu posso e deverei chegar a Ars, e eu te levarei para o céu. Me aponte Ars, e eu te levarei para o céu. Claro, aquela pessoa indicou para ele, e ele foi. E fala que essa pessoa, ela morreu em grau de santidade. Realmente, o que o São João Maria Vianney, aquele padre Vianney, havia falado, eu te apontarei o céu, te mostrarei o céu, se realizou na vida daquele homem. Olha como é que deve ser a vida nossa de padre. Apontar o céu para as pessoas. Eu vou até dizer assim, a nível vocacional, não tem uma vocação maior para nós ser humano, do que essa vocação do sacerdócio, levar as pessoas para o céu, porque o fim nosso é esse. Mas se nós não levarmos essa vida santa, nós não iremos para lá. Então, enfim, ele chega na cidade. A cidade estava entregue ao diabo. O diabo fazia festa naquela cidade. Aquelas almas estavam todas sob o poder de Satanás. Ninguém ia na igreja. A igreja já estava, as aranhas tomando conta, ratos tomando conta, barata tomando conta. Imagine o coração daquele sacerdote recém-ordenado que chega naquela cidade e encontra a igreja naquela situação. A igreja naquela situação refletia a situação das pessoas na cidade. E aí ele começou uma vida de penitência. Ele só comia batata, era o alimento dele. Se flagelava. Adoração ao Santíssimo Sacramento. Celebração da Eucaristia. Suplicando a Jesus que aquelas almas fossem salvas, fossem libertas das mãos de Satanás. E na medida que o tempo foi passando, o coração das pessoas foi amolecendo, foi abrindo o coração. Primeiro veio algumas mulheres, depois vieram outras. E São João Maria Vianney falavam para eles que se eles não mudassem de vida, eles iriam para o inferno. E que eles precisavam cuidar da salvação deles. E ali tinha cabarés na cidade. O pessoal só vivia de dança, de bebida, de prostituição e todo tipo de coisas erradas que aconteciam naquela cidade.
E eles foram mudando de vida, foram mudando de vida. Por causa do zelo daquele homem de Deus, que queria salvar aquelas almas. E depois de mais ou menos uns 5 anos, as que antes estava sob o poder de Satanás, agora ela se encontrava sob o poder de Deus, por causa daquele homem. Mas a vida de São João Maria Vianney foi causando inveja nos outros padres, porque os outros padres ficavam assim, intrigados, porque os paroquianos deles estavam indo atrás de São João Maria Vianney e estavam abandonando as suas paróquias. Então, é um questionamento, se um padre, ele tem ali, ele é um pároco, e os seus paroquianos estão indo em outras paróquias, não é para o padre ficar com inveja porque os paroquianos estão indo para as outras paróquias. Ele tem que se perguntar o seguinte: se estão indo é porque tem alguma coisa errada aí, então eu não estou exercendo bem a minha missão. Por isso, simples assim. E aí começaram, né, aquela intriga, e teve um padre que foi lá para saber o que é que na verdade estava acontecendo. Quando ele chegou lá, ele diz assim: eu vi Deus naquele homem. E aquele sacerdote que foi lá para prejudicar São João Maria Vianney se tornou agora, para São João Maria Vianney, o seu filho espiritual. São João Maria Vianney se tornou o diretor espiritual desse padre, porque ele disse: eu vi Deus naquele homem. Só um homem de Deus pode levar muitas almas para Deus. Tem que ser de Deus. Aqui vai o questionamento para nós, sacerdotes. Padre José Augusto, você está sendo um homem de Deus? Ou você está sendo um homem do homem? Você é um padre para si ou é um padre para os outros? Está acontecendo conversões, é isso que você precisa ver. A santidade necessária na vida do sacerdote. A santidade de um padre leva a paróquia à santidade. Você quer encontrar e você quer ver um termômetro de uma paróquia santa? É se o sacerdote é santo. É se as pessoas estão indo para o confessionário, se as pessoas estão levando uma vida de santidade, aí nós vamos ver a santidade daquele padre. Mas se o padre não tem uma vida santa, ele vai criar uma paróquia de demônios. Eu vou repetir. Se o sacerdote não tem uma vida santa, ele vai ter uma paróquia cheia de demônios. Mas se o sacerdote tem uma vida santa, ele vai ter uma paróquia de santos. E foi isso que São João Maria Vianney fez. No evangelho de hoje, nós vemos aqui Jesus multiplicando os pães, e quando ele multiplica os pães, ele parte o pão e pede para os apóstolos dar para aquela multidão. Aqui é uma prefiguração do sacerdócio. Nós somos chamados a trazer Jesus à terra para se tornar alimento. Que São João Maria Vianney me ajude e ajude você, padre, que está me ouvindo e assistindo agora. Vamos ser santos como São João Maria Vianney foi santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.